Amém, Valdênia. Bom dia. Deus abençoe também você, todos os irmãos aí do Sorrindo para a Vida, aqueles que nos acompanham aqui no Brasil, fora do Brasil. Agora são 9 horas e 24 minutos. Hora de ficar bem informado aqui na TV Canção Nova. Entre os destaques dessa edição, a Santa Sé esclarece a posição do Papa Francisco no que diz respeito ao celibato. Atualizações sobre o caso da cervejaria mineira Baker. Vamos falar ainda sobre o reajuste nas tarifas dos transportes públicos, mostrar o perfil do trabalhador brasileiro e uma surpresa. Nós vamos ao litoral sul daqui de São Paulo ao vivo. É lá que já está o nosso repórter André Cunha. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Papa Francisco presidiu hoje cedo a missa na Casa Santa Marta e falou da autoridade que é fruto da coerência de vida do cristão. Na homilia, o Papa lembrou que Jesus ensinava como quem tem autoridade e explicou a diferença entre ter autoridade interior, como Jesus, e exercitar autoridade sem tê-la, como os escribas. Estes, mesmo sendo especialistas no ensinamento da lei e ouvidos pelo povo, não tinham credibilidade. Em Jesus, a autoridade vinha do seu interior, da sua coerência de vida. Jesus ensinava o que vivia. A coerência é o que dá expressão de autoridade a uma pessoa, disse Francisco. A autoridade se mostra nisso, na coerência, no testemunho, reforçou o Papa. Este é o estilo de Jesus. E prosseguiu dizendo que os escribas eram pastores esquizofrênicos, que diziam e não faziam. Francisco ainda afirmou que a palavra que Jesus usa para qualificar essa esquizofrenia é hipocrisia. Hipocrisia é o modo de agir daqueles que têm responsabilidade sobre as pessoas, nesse caso, responsabilidade pastoral, mas não são coerentes, não são senhores e, portanto, não têm autoridade de fato. A incoerência cristã é um escândalo, afirmou o Papa. Francisco concluiu a homilia pedindo ao Senhor que todos os batizados tenham autoridade, o que não significa comandar, aparecer, mas ser coerentes, ser testemunhas, ser companheiros de estrada no caminho do Senhor. E olha só, ontem repercutiu a notícia da futura publicação de um livro na França sobre o celibato, assinado pelo Papa Emérito Bento XVI e pelo prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, cardeal Robert Sarah. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou uma declaração, deixando claro que a posição do Papa Francisco sobre o celibato não é diferente da de Bento XVI, como sugeriram muitos meios de comunicação. A nota fez menção à entrevista recente na qual o Papa Francisco afirmou, abre aspas, vem-me à mente aquela frase de São Paulo VI, prefiro dar a vida antes que mudar a lei do celibato, e acrescentou, pessoalmente, penso que o celibato é uma dádiva para a Igreja. Na ocasião, o pontífice afirmou ainda, não estou de acordo com permitir o celibato opcional. Haveria qualquer possibilidade apenas nos lugares mais remotos. Penso nas ilhas do Pacífico. Haveria necessidade pastoral e o pastor deve pensar nos fiéis. Fecha aspas. Vamos agora às notícias internacionais. A manchete do The New York Times é: a sombria economia do Irã limita a disposição do país em atacar os Estados Unidos. Presos a uma terrível crise econômica e empregos escassos, líderes iranianos parecem se afastar da escalada de tensão para enfrentar o inimigo americano. O britânico The Guardian destaca os incêndios na Austrália. Segundo o jornal, cientistas afirmam que incêndios florestais que assolam aquele país são um sinal claro do que acontecerá em todo o mundo se as temperaturas alcançarem níveis perigosos. O francês Le Monde estampa coletes amarelos nas eleições municipais. Um estudo do Conselho de Análise Econômica afirma que não só os fatores econômicos, mas a perda de equipamentos públicos e privados na insatisfação dos franceses estão ligados à origem do movimento. França, Reino Unido e Alemanha confirmam permanência em acordo nuclear e pedem que o Irã volte a cumprir o pacto estabelecido em 2015.
O Papa Francisco, há poucos dias, disse que a verdadeira paz não pode ser obtida enquanto existirem armas nucleares. Os governos da França, Reino Unido e Alemanha divulgaram uma declaração conjunta nesse final de semana, reafirmando a sua permanência no acordo nuclear. Esse acordo nuclear, em que o Irã também fazia parte, foi firmado em julho de 2015, após 20 meses de negociações entre o governo da República Islâmica e um grupo de potências internacionais lideradas pelos Estados Unidos. Em julho de 2018, o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos desse acordo. Depois do assassinato do general iraniano, o Irã informou que não respeitará mais o limite de enriquecimento do urânio. O urânio de baixo enriquecimento ele é utilizado para a produção de combustíveis de reatores nucleares, mas também pode servir para a produção de armas nucleares. O acordo limitava o enriquecimento em 3,6%. O Irã afirmou que a sua produção não terá mais restrições. No Vaticano, o Papa Francisco se reuniu com o corpo diplomático e, em seu discurso, reiterou a sua preocupação sobre a situação entre os Estados Unidos e o Irã. Ele afirmou que o seu apelo para que todas as partes interessadas evitem o agravamento de um conflito e mantenham acesa a chama do diálogo e do autocontrole. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Vanessa. E a seguir, o repórter Felipe de Brasília nos trará informações sobre o reajuste nas tarifas dos transportes públicos. Agora, olha só, nós vamos com imagens ao vivo do litoral paulista. Essa é a praia de Pitangueiras, no Guarujá, onde a temperatura agora é de 24 graus. A gente volta já. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, já está de volta. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento determinou o recolhimento e a suspensão da comercialização de todos os produtos da cervejaria mineira Baker, fabricados entre outubro de 2019 e janeiro de 2020. O governo determinou ainda que a cervejaria faça uma campanha de orientação sobre a cerveja contaminada que provocou a morte de um homem e a intoxicação de 10 pessoas. A venda está proibida até que seja descartada a possibilidade de contaminação dos produtos. 2020 começou trazendo mais peso ao bolso de usuários do transporte público de 7 capitais brasileiras. Os novos valores já estão em vigor. O aumento atingiu capitais de 4 das 5 regiões brasileiras e o reajuste chegou a 10%. Os passageiros dizem que os novos valores não condizem com a qualidade do serviço prestado. O serviço já não tá muito bom e o aumento do preço não está ajudando o usuário do transporte público. É muito precário, né? A taxa de passagem aumentou e isso acaba prejudicando o trabalhador, o estudante e um transporte que não vale a pena pagar esse valor. Desde que aumentasse o nosso salário seria justo, mas por enquanto está injusto. Em Boa Vista, a passagem de ônibus passou de R$ 3,60 para R$ 3,75. Em Macapá, de R$ 3,50 para R$ 3,70. Campo Grande e Vitória também anunciaram reajustes. Recife terá o bilhete de metrô no valor de R$ 3,70. E São Paulo terá passagens de ônibus reajustadas em 10 centavos ao custo de R$ 4,40. Já aqui em Brasília, o aumento foi de 10%. O valor da circular interna saiu de R$ 2,50 para R$ 2,75. A de viagens curtas de R$ 3,50 para R$ 3,85. E a de viagens longas de R$ 5,00 para R$ 5,50. Até mesmo parlamentares se pronunciaram em suas redes sociais para manifestar contrariedade com o reajuste das passagens. O senador Isalci Lucas disse que o aumento anunciado não tem justificativa e o serviço prestado é ruim. A deputada federal Érica Cocai disse que o reajuste é cruel,
principalmente com os mais pobres. O governo do Distrito Federal alega que o aumento se faz necessário, já que os custeios do transporte público cresceram 16% desde janeiro de 2017. Nossa equipe procurou a Secretaria de Transporte e Mobilidade para comentar o assunto, mas não houve disponibilidade. Pois é, preocupante de fato, muito cara a tarifa dos ônibus aqui no Brasil. E agora vamos falar de saúde. Dados do Ministério da Saúde revelam que o número de mortes causadas por doenças ligadas a mosquito Aedes aegypti cresceu 248% em 2019. Bom dia! Os números são em comparação com 2018 e juntam mortes ligadas às 3 doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika e chikungunya. Em 2019, foram registradas 877 mortes em razão de uma dessas 3 doenças. No ano anterior, foram 252, um aumento de quase 250%. A dengue foi a que fez mais vítimas, 782, seguida da chikungunya, que causou a morte de 92 pessoas, e a zika 3. Não foi só o número de mortes que cresceu, os casos também. Em 2019, foram registrados mais de 10 mil casos de zika no Brasil, aumento de 30% em comparação com 2018. O número de pessoas contaminadas pelo vírus da febre chikungunya cresceu 52%. Mais de 132 mil casos foram registrados. Mas a doença que fez mais vítimas foi a dengue, com mais de 1.500.000 casos prováveis no Brasil, um aumento de 488% em comparação com 2018. O estado que mais puxou esses números para o alto foi Minas Gerais. Mais de 1/3 dos casos de dengue do país foram registrados aqui. 483.614 casos prováveis, aumento de mais de 1.000% em comparação com 2018, quando o número não passou de 30 mil. 169 mortes por dengue foram confirmadas e 105 continuam em investigação. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais atribui isso a 3 fatores: a densidade populacional do mosquito Aedes aegypti, influenciada pelas condições climáticas, a intensidade de circulação do sorotipo 2 e a densidade da população humana. E quanto à intensidade de circulação do sorotipo 2, a explicação é que a maioria da população não tinha sido exposta a ele e, por isso, não estava imune. Monize Amorim para o Canção Nova Notícias, edição manhã. Obrigada, Monize, pelas informações. E o Brasil registrou um crescimento em diferentes perfis de trabalho. De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE, um dos motivos é a valorização das atividades informais. A maior alta é da classe em que Eurico faz parte. Profissionais que trabalham em veículos cresceram quase 30%. Logo depois estão os trabalhadores informais, seguidos de pessoas que trabalham em casa, vendedores ambulantes e entregadores. O aumento tem uma razão, é resultado da valorização do trabalho informal. O governo cria mecanismo para poder beneficiá-las. Eu me torno um microempreendedor e passo a fazer as minhas contribuições do INSS, passo a ter direito da Previdência. Diante do cenário de desemprego em que mais de 12 milhões de brasileiros estão inseridos, os novos perfis profissionais são apontados como alternativas promissoras. As indústrias estão chamando esses especialistas ou essas pessoas da informalidade, ou seja, motoboys, pequenas empresas ou MEIs, né, que surgiram. E já que existe uma projeção de crescimento para esse tipo de trabalho, há também algumas orientações que podem garantir o sucesso da carreira. E a primeira dica é mesmo indispensável, tem a ver com o planejamento do negócio. Ver que produtos que eu vou distribuir ou serviço e colocar uma coisa que eu falo, eu escrevi no meu livro, assim, determinação. Eurico vem seguindo as regras. Organiza as corridas para valorizar o valor recebido. Procuro pegar as pessoas mais próximas, que fica mais barato o custo. Já para o Silvio, a ordem é manter a determinação em dia. Não é essa de você achar que está tudo certo, porque não é assim, tem que ter muita dedicação.
E a seguir, direto do litoral sul paulista, as informações sobre a previsão do tempo para todo o Brasil. E olha só, o André já está ao vivo ali na praia. Bom dia, André. Como está a movimentação por aí? Bom dia, Danusa. Bom dia para todo mundo. Olha, a movimentação intensa para uma terça-feira de janeiro. Eu conversei agora há pouco com a guarda, os bombeiros, os salva-vidas dos bombeiros. Eles disseram que é isso mesmo. Uma movimentação típica de uma terça-feira de janeiro. O sol está começando a aparecer. Quando a gente chegou aqui ainda estava só no mormaço, né? E aí o pessoal está esperando o sol aparecer mesmo para poder vir para a praia. À tarde o movimento deve aumentar e a gente fala da previsão do tempo depois do intervalo. A gente volta já. A gente já está de volta e vamos conversar com o André Cunha, que hoje está no litoral de São Paulo. André, fala para nós onde exatamente você está e muito sol por aí? Olha, Danusa, eu estou aqui na praia de Pitangueiras, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Como a gente falou agora há pouco, tem sol que está começando a aparecer, o céu ainda está embuscado, mas o mormaço é forte e a gente sabe que mesmo nessas condições é importante passar o protetor solar porque este mormaço também queima. E olha só, quero dar detalhes sobre a previsão do tempo, não só aqui para o litoral sul de São Paulo, do estado de São Paulo, mas também para boa parte do litoral brasileiro. E a gente começa então falando aqui do Sudeste. Enquanto isso, as imagens são de André Martins, do mar de Guarujá. Vou falar então do litoral sul, para começar, Danusa. Tempo firme aqui, viu? O sol permanece, daqui a pouco deve abrir o céu. O litoral norte já tem tem risco de temporal. A gente vai para o Espírito Santo, lá no litoral norte também pode chover forte e no Rio de Janeiro ainda tem previsão de chuvas intensas, como a gente tem acompanhado nos últimos dias. A previsão do tempo para Ilhabela é de 25 graus a mínima e de 32 a máxima. E aqui no Guarujá a máxima deve chegar aos 27 graus. No Nordeste, Danusa, aquele lugar maravilhoso, tem sol e calor em toda a região. Vai dar praia por todo o litoral nordestino, com chuvas isoladas no litoral do Rio Grande do Norte. Porto de Galinhas, em Pernambuco, tem mínima de 25 e máxima de 32 graus. Também a mesma previsão de temperatura para Porto das Dunas, em Fortaleza. E agora na região sul também tempo firme para boa parte do litoral, com previsão de mínima de 19 e máxima de 31 graus para praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú. E para quem está interessado na previsão do tempo para todo o Brasil, a gente confere agora. No sul, tempo firme nos 3 estados, mas no fim do dia podem ocorrer pancadas de chuva na região. No sudeste, tempo firme no litoral de São Paulo. Há risco de temporais no norte de São Paulo, Vale do Paraíba, sul de Minas e Espírito Santo. O dia termina com chuva no fim da tarde nas demais áreas. Dia com temperaturas elevadas no centro-oeste. A partir da tarde, o tempo fica instável, com previsão de pancadas de chuva isoladas em todos os estados. No norte, chove a qualquer momento do dia entre o Amapá e o Acre. Há chance de pancadas de chuva desde cedo no norte do Tocantins. Sol e calor em toda a região nordeste. Há chance de chuva no Maranhão, Piauí, Ceará e até o litoral do Rio Grande do Norte. O tempo fica firme nos demais estados. Uma pesquisa revela que metade dos brasileiros se declara católica. Ainda assim, com mais de 100 milhões, o país continua sendo o maior em número de católicos do mundo. Danilo é católico. Ele faz parte dos 50% dos brasileiros que se declaram católicos, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha. Eu fui batizado, fiz a primeira comunhão e conforme a gente vai crescendo, a gente vai buscando conhecer mais, e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Helenita é evangélica. Ela pertence aos 31% da população que se diz evangélica no Brasil.
assisto o programa de vocês também pela TV. Não faço divisão de placa, mas sim a palavra. E por isso eu gosto de estar atento ali aos programas de TV que traz o ensinamento da palavra. Católicos e evangélicos juntos representam 81% dos brasileiros que acreditam em Jesus Cristo. 10% não têm religião, 9% pertencem a outras denominações religiosas e 1% é ateu. Para este sacerdote, doutor em catequese, os números não podem ser vistos apenas como uma redução de fiéis. No caso de católicos, o percentual passa por uma requalificação. Muita gente que se diz católico e que não é católico, é somente de nome, de estatística, está deixando a igreja. Então, aliás, eles nunca entraram na igreja, né? Então, a gente quer crer que esses 50% sejam católicos legítimos, que professam a fé, convictos da verdadeira igreja, que é a Igreja Católica. A última atualização sobre religião feita pelo IBGE foi em 2017. Na ocasião, 64% dos brasileiros se diziam católicos. Independente dos números, o fato é que a igreja sempre se preocupou com a evangelização. O Papa Francisco, por exemplo, pede uma igreja missionária, uma igreja em saída, mais perto dos necessitados, para que os fiéis voltem para casa. Lucilene é católica de berço e busca, com seu testemunho, levar mais pessoas ao encontro de Jesus. Então, eu frequento, sou assídua na igreja, graças a Deus. E o que eu digo às pessoas que querem ser católico, oração. Muita oração. Lavando prato, trabalhando, fazendo qualquer tipo de serviço, oração. Que legal, essa reportagem mostrou até mesmo um exemplo de unidade, né? Porque juntos nós somos muito mais. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite às 6h45. Fique agora na companhia de Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Bom dia para todo mundo e para você também, Renata.